Olá, pessoal, tudo bem? Hoje começamos nosso terceiro bimestre, Filosofia Política. Então, nós veremos algumas das principais teorias políticas, alguns dos principais filósofos políticos do Ocidente, ok? Hoje começaremos onde nasce a política, né, aqui no Ocidente, que é na Grécia Antiga. Mais especificamente, hoje veremos o que foi talvez o primeiro livro sobre política no Ocidente, que é a República de Platão, ok? E aí com Platão veremos como que ele define o seu estado, chamado estado platônico, como ele imagina que o estado deve ser, que a política deve ser para gerir o bem comum, né? Uma sociedade ideal para todos. Na próxima aula, por exemplo, a gente já vai ver Maquiavel, né? Uma política totalmente diferente, né? Da grega, da antiguidade, porque Maquiavel inaugura o que nós chamamos de política moderna, ok? Então, enquanto os gregos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, estão pensando a política voltada ao bem comum, ao interesse de todos, a uma sociedade, a uma comunidade, a um Estado que gere uma sociedade ideal para todos, ok? Maquiavel não. Maquiavel inaugura a política moderna já no Renascimento, né? Quando justamente o Renascimento retoma os valores da antiguidade, e aí Maquiavel faz isso para pensar uma política não voltada ao bem comum de todos, mas uma política voltada, no caso, o livro principal dele, né, O Príncipe, ao governante, ao príncipe, a quem chegará a ser rei um dia. Então é a ideia de dar conselhos a esse príncipe para chegar ao poder e manter esse poder, ok? Então, já para adiantar a próxima aula, essa diferença entre os gregos e Maquiavel no Renascimento científico, Renascimento cultural lá no século XVI, Maquiavel já vai pensar a política para os políticos, digamos assim, para que os políticos conquistem o poder e consigam manter esse poder, não percam esse poder. Por isso que nós dizemos que o Maquiavel inaugura a chamada política moderna, ok? Mas vamos do início, né? Vamos onde nasce a teoria política, vamos na Grécia Antiga, com os três grandes filósofos da antiguidade ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos começar com essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa imagem, quem está com a mão levantada, né, não é o Platão, é o Sócrates, mas a aula de hoje é sobre Platão. Aí vocês podem estar se perguntando por que se nós falaremos sobre Platão, o que tem a ver o Sócrates nesse contexto, ok? Esse quadro, essa pintura, essa arte, no século XVIII, final do século XVIII, 1787, na época do iluminismo filosófico, né, na França principalmente. É um quadro de um francês, ok? Jacques Louis David, ou algo assim, e se chama A Morte de Sócrates, ok? Então, essa é a forma como esse artista retratou o assassinato de Sócrates, a morte de Sócrates pelo Estado grego, ok? Então, para quem não sabe, Sócrates ele foi condenado à morte. Tá? Então, esse momento é o momento que ele está tomando o cálice de veneno, que era a cicuta. E nesse quadro a gente percebe algumas questões. A primeira, como muita gente diz, esse foi o último ensinamento filosófico de Sócrates, que é não temer a própria morte, não negar a própria morte, aceitar a própria morte. Okay? Então, a gente percebe que ele não está temeroso, ele não está com medo de morrer, ele está aceitando tranquilamente a sua condenação à morte, ainda que essa condenação já seja extremamente injusta.
ok? Sócrates ele foi condenado pelo tribunal grego antes da democracia ainda, ok? Nós falaremos hoje sobre o surgimento da democracia em Atenas, e ele foi condenado à morte, acusado de negar os deuses, né, pensando que a religião da Grécia Antiga era uma religião politeísta, na crença de vários deuses. Tá? Então, ele foi acusado justamente de pregar ideias mais racionais, o que é realidade, né? Que as pessoas, os seres humanos, eles passassem a pensar por si mesmos, né? E não tentassem encontrar todas as explicações do mundo apenas voltando ou voltado aos deuses, à sua mitologia, assim por diante. Tá? Isso é verdade. Agora, isso não quer dizer que ele estava negando a existência dos deuses. Tá? Tanto que essa mão levantada, obviamente que isso é um retrato, a visão, né, do pintor. Não quer dizer que a morte do Sócrates foi necessariamente assim, não foi assim, né? Mas é retratado dessa forma, como se ele está voltando seu dedo, sua mão aos deuses também. Então, nesse sentido, Sócrates não era um ateu, ele não era contrário à existência dos deuses, contra a religião, ele apenas fazia algo que nós precisamos fazer hoje no Brasil e no mundo, digamos assim, que é separar política de religião, por exemplo, e é isso que ele estava tentando fazer, ok? Então ele foi acusado de negar os deuses e de corromper a juventude, ok? Sócrates ele não escreveu uma palavra sequer do que ele pensava, não tem nenhum livro publicado, nada, tá? Toda a filosofia dele, todo o pensamento dele, era passado oralmente para as pessoas. Então, Sócrates, mais do que responder, propunham perguntas, e isso para a filosofia é muito importante, é mais importante uma pergunta bem feita do que uma resposta, ok? Então, a filosofia nasce de perguntas, de questionamentos, de indagações. Então, o Sócrates sempre perguntava para as pessoas nas ruas de Atenas se ela realmente estava certa do que ela dizia, né? Sobre digamos, as fake news, né, da antiguidade clássica, por exemplo. Então, ao fazer isso, ele sempre constrangia as pessoas, porque as pessoas ao redor das pessoas indagadas por ele chegavam à conclusão de que aquela pessoa estava dizendo bobagem, né? E ele se sentia constrangido, e essas pessoas constrangidas eram pessoas poderosas na Grécia Antiga, ok? E quando isso acontece, geralmente quem se cativa por isso é a juventude, ok? Então a juventude passou a ser cativada por Sócrates, pelas ideias de Sócrates, pelo posicionamento de Sócrates, né? Pela coragem de Sócrates de contestar as ideias estabelecidas naquela sociedade, ideias erradas, ideias preconceituosas, e de perguntar às pessoas que diziam, né, aquelas barbaridades, digamos assim, se elas realmente estavam certas aquilo, ok? Você não tinha uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, de viver e assim por diante, ok? Então, ao constranger pessoas importantes, ele foi condenado à morte, além, né, de negar os deuses, o que nós já vimos que não é uma verdade, de corromper a juventude, né? Então, Sócrates foi a primeira pessoa, talvez, acusada de doutrinação política, né, contra a juventude, foi condenada à morte por isso. Okay? Esse quadro tem outras questões mais importantes agora ligada ao Platão. Tá? Sócrates não tinha uma escola, não era professor, não tinha nenhuma função ou um cargo nesse sentido, digamos assim. Ok? A gente vai ver diferente do que será o Platão, por exemplo, ok? Mas o Platão ele foi um desses jovens cativados por Sócrates. Nós dizemos que Platão foi o principal, né, discípulo de Sócrates, ok? Então, tudo que o Sócrates dizia, o Platão ouvia e anotava as suas ideias, ok? Nesse quadro, Platão está retratado.
Platão está sentado aqui à beira da sua cama, de costas para a cena, ok? No entanto, o Platão aqui ele está idoso já, né? E não jovem. É o que não corresponde já à realidade, porque o momento em que Sócrates ele é condenado à morte e ele é assassinado, né, pelo Estado de Atenas, o Platão era jovem ainda, ok? Mas por que ele foi retratado como idoso? Por que ele está de costa para essa cena? Né? O que, né, novamente digo, não corresponde à realidade do acontecimento da morte de Sócrates, né? Possivelmente ou com certeza podemos dizer, não sabemos como foi ao certo, mas não foi possivelmente ou não foi com certeza como está retratado nesse quadro. Tudo que nós sabemos de Sócrates se deve a Platão. Se não existisse Platão, ou mais do que isso, se Platão não tivesse o cuidado de se sentar, escrever a República, escrever outros tantos livros que ele escreveu, nós não saberíamos da existência de Sócrates. Por quê? Os livros de Platão, quem está dizendo em forma de diálogo, porque os livros de Platão eram em diálogos, não são como os livros que nós conhecemos hoje. Então, era conversas. Do início ao fim, era Sócrates conversando com algumas pessoas. Então, dos livros de Platão, retrata justamente esses questionamentos de Sócrates em relação às questões políticas, morais, sociais, enfim, de Atenas, da Grécia Antiga. Ok? Ou seja, tudo que nós conhecemos de Sócrates, nós conhecemos dos livros de Platão. Então, quando nós lemos Platão, quem não está dizendo não é ele. Quem está dizendo é Sócrates. Tá? Ou seja, o que o pintor dessa obra está dizendo? Tudo que nós conhecemos, inclusive isso é verdade, da morte de Sócrates, se deve aos escritos de Platão. Tá? Então é como se o pintor estivesse retratando a cena da morte, do assassinato de Sócrates pela memória do Platão, aí sim, já idoso, né? Que é mais velho quando ele vai escrever os livros, colocar no papel as ideias de Sócrates, ok? Então, por isso que ele está sentado idoso, que não corresponde à realidade do momento, sentado de costas para toda aquela cena, ok? Então esse é um quadro já da época do iluminismo francês, né? Beirando aqui, inclusive, a Revolução Francesa, que foi em 1789, esse quadro é de 2 anos antes apenas da Revolução Francesa. Então, é o momento que as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade estão à tona. E, obviamente, quando nós falamos de liberdade, igualdade, fraternidade, né, de direitos humanos, né, que inclui liberdade, igualdade e fraternidade, que incluía os ideais iluministas da Revolução Francesa, não tem como não retomarmos a antiguidade clássica, principalmente a da Grécia Antiga, principalmente a de Atenas, que entre as polis, né, as cidades-estado gregas, era chamada da polis política, né? Justamente por desenvolvimento da política, da democracia, da cidadania, né? Enfim, de questões ligadas à política, como nós veremos hoje em geral, ok? Vamos em diante, então. Antes da gente adentrar, digamos assim, a teoria política de Sócrates pelas mãos de Platão, ou a teoria política de Platão a partir da retomada do pensamento de Sócrates, isso é uma coisa que a gente não sabe bem ao certo, aonde para o pensamento de Sócrates, aonde começa o pensamento de Platão, né? Aonde essas ideias são de Sócrates apenas, onde essas ideias são de Sócrates e de Platão, ou até mesmo se essas ideias são apenas de Platão e não de Sócrates, por exemplo. Ok? Mas antes de chegarmos a isso, é preciso entender o contexto histórico daquele momento, né? Do momento em que não só viveu Sócrates, mas principalmente o momento em que viveu Platão, em que Platão escreveu as suas ideias, suas teorias, porque
tem tudo a ver. Tá? A literatura, a sociologia, a filosofia tem tudo a ver com o momento social, histórico daquele momento, ok? Então, é necessário primeiro entendermos o contexto histórico da polis de Atenas, cidade-estado de Atenas, daquele momento da Grécia Antiga, ok? Então, conceitos básicos de história daquele momento. Antiguidade clássica, tá? Grécia e Roma fazem parte da antiguidade ocidental e nós chamamos de antiguidade clássica. E aí é separada do que nós chamamos de antiguidade oriental. Por exemplo, as principais civilizações, entre tantas, né, da antiguidade oriental, nós podemos destacar a Mesopotâmia, né, no continente asiático, e o Egito Antigo, né, tem esse nome também, Egito Antigo, porque hoje nós temos o Egito, mas naquela época era o Egito Antigo, no continente africano. Ok? Uma das diferenças fundamentais entre Grécia e Roma, por exemplo, em relação à Mesopotâmia e o Egito Antigo, é que essas civilizações ocidentais, Grécia e Roma, o modo de produção era escravista. Okay? Não a escravidão moderna do negro africano, a escravidão da antiguidade. Okay? A escravidão por guerra, principalmente, ou por dívidas. Okay? Então, se Atenas, por exemplo, entrasse em guerra com uma outra cidade-estado grega, ou de uma outra civilização, vencesse essa guerra, os habitantes daquela civilização, daquela cidade, enfim, daquela cidade-estado, tornariam-se escravos dos cidadãos, como nós veremos agora, dos cidadãos atenienses, ok? Mas não era uma escravidão baseada na tortura, por exemplo, como nós sabemos que, ou se nós sabemos, deveríamos saber do que foi a escravidão negra aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, é um outro tipo de escravidão que não dá para se comparar com a escravidão moderna, por exemplo. Não quer dizer que aquela escravidão ela foi benéfica, que ela foi boa, mas é uma escravidão totalmente diferente do que aconteceu, né, até relativamente pouco tempo atrás aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, enquanto Grécia e Roma foi um modo escravista de produção, Egito Antigo, a Mesopotâmia, civilizações anteriores à Grécia, anteriores a Roma, não foi pela escravidão, foi pelo que nós chamamos de servidão coletiva. Então, um exemplo, por exemplo, as pirâmides do Egito Antigo. Acredita-se que elas foram construídas através da servidão coletiva. Tá? Então, as pessoas que viviam no Egito Antigo tinham a obrigação, e aí não era uma obrigação necessariamente legal por leis impositivas, as pessoas sabiam e aceitavam que tinham que prestar seus serviços ao Estado quando o Estado as chamassem, por exemplo. Tá? Então, quando o Estado do Egito Antigo, por exemplo, precisava realizar alguma, enfim, grande produção, ou melhor dizendo, uma grande obra, né, pública ou não, se voltava à população que atendia prontamente, e aí isso era servidão coletiva. A sociedade toda trabalhava para o Estado, para a melhoria, digamos assim, da sociedade e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, a Mesopotâmia, por exemplo, ao levar águas, né, do rio Tigre e do rio Eufrates, por exemplo, a distâncias cada vez maiores daqueles rios, e aí proporcionar um aumento, né, do cultivo agrícola, um aumento da população mesmo, da área onde as pessoas poderiam viver, morar, cultivar, assim por diante. Toda essa obra pública de se levar água, né, até regiões cada vez mais distantes, por exemplo, na Mesopotâmia, também foi feita dessa forma, ok? Não pelo trabalho escravo, mas pela servidão coletiva. Mas, voltando à Grécia Antiga, assim como Roma Antiga, a principal forma de produção, de trabalho, foi a escravidão, ok? Para isso, os gregos
inventaram a ideia de cidadão, né? Ou, no conjunto, de cidadãos. Tá? Então, cada cidade-estado tinha a sua forma de gerir a sua política, as suas próprias leis e a sua própria cidadania. Okay? Como podemos dizer, quem eram e como se dava a cidadania ateniense? Quem eram os cidadãos atenienses? Tá? Então, atenienses, cidadãos, eram exclusivamente homens, tá? Então mulheres não poderiam ser cidadãs, apenas homens, maiores de 21 anos de idade. Tá? Além disso, teriam que ter nascido em Atenas, não poderiam vir de outra cidade-estado, e tinham que ser filhos de pais e mães atenienses. Ou seja, diferente de hoje em dia, que o conceito de cidadão se ampliou de forma universal, ou seja, hoje todos nós somos cidadãos, não necessitamos de um RG, de um documento para ser cidadão. Ao nascer, nós já somos considerados cidadãos. Naquela época, a cidadania era extremamente restrita, ao número extremamente pequeno da sociedade. Tá? Então, em Atenas não era diferente. As pessoas que tinham o privilégio à cidadania era uma população extremamente reduzida, né, da quantidade de pessoas que viviam em Atenas, por exemplo. Tá? E qual era o privilégio, qual era a qualidade, enfim, do cidadão ateniense? Né? O que eles poderiam fazer que os não cidadãos não poderiam? Então, eles não precisavam trabalhar, tá? No sentido do trabalho para se produzir um bem material, o trabalho não o trabalho mental, o trabalho artístico, por exemplo, outras formas de trabalho, mas o trabalho que nós falamos de produz algo, ok? Então, esse cidadão ele não precisava trabalhar nesse sentido, ok? Então, o trabalho para gerar renda, para gerar recurso econômico para a sua sobrevivência, ele não precisava fazer. Tá? Para isso, ele poderia se dedicar a outras formas de trabalho que não eram remuneradas. Okay? Como, por exemplo, as artes. Okay? Então, o teatro, a música, a dança, são formas de artes que se desenvolvem muito em Atenas, na Grécia Antiga. Por quê? Se eu não preciso trabalhar para gerar renda, para gerar produção, para sobreviver, então eu vou ocupar o meu tempo livre, o meu ócio de forma criativa. Tá? Então eu vou me dedicar, por exemplo, ao teatro. Tá? Então eu vou escrever peças de teatro. Eu vou encenar, por exemplo. Ok? Lembrando, apenas os cidadãos poderiam fazer isso. Ok? Poesia, música e assim por diante. Vamos dedicar à filosofia. Ok? Então a filosofia era uma atividade, um trabalho exclusivamente aos cidadãos também. Ok? Então vamos dedicar à filosofia, ao pensamento, a pensar uma sociedade melhor para nós, né? Nós seres humanos. E aí a filosofia, já disse um pouco, vou falar um pouco daqui a pouco mais sobre isso, mas a filosofia nasce, principalmente ela vai se desenvolvendo em Atenas, na Grécia Antiga, para pensar uma sociedade voltada ao homem, ok? De forma racional, em que nós, com a nossa mente, com a nossa razão, pensemos de forma coletiva para o bem comum da sociedade. Ou seja, para a gente explicar, seja os fenômenos naturais, seja a moral, seja a política, nós não precisamos mais nos voltarmos, digamos assim, aos deuses, à mitologia. Agora nós podemos nos desenvolver por conta própria. Okay? Então, a gente tira os olhos um pouco dos deuses e voltamos o nosso olhar para nós, para o nosso desenvolvimento. Ok? Então, esse cidadão, ele tem esse privilégio de poder se dedicar a isso, por exemplo, né? Como foi Platão, por exemplo. A política e também a guerra, ok? Então, políticos, né? Só que quando a gente fala de política, nós temos que tomar cuidado, porque a política na época era totalmente diferente da política de hoje.
Tá? Então, hoje, quando nós pensamos em políticos, nós pensamos de forma errada, mas pensamos em políticos profissionais. Tá? Por que eu falo de forma errada? Porque política não é uma profissão. Tá? A pessoa não é vereadora, a pessoa não é prefeita, a pessoa não é governadora, deputada, presidente da República. A pessoa está ocupando aquele cargo no momento. Tá? Então, política não é profissão. Né? Mas para muitos acaba sendo, por exemplo. Okay? Muitos dedicam a sua vida toda à carreira política como se fosse uma profissão. Né? Mas política ela não é uma profissão. Tá? Hoje, os políticos, eles nos representam. Tá? Então, quando a gente vai votar de 2 em 2 anos, né, seja para vereador, prefeito, depois deputado, senador, presidente, governador, enfim, a gente não tem como nós, até a quantidade de pessoas, né, na nossa sociedade hoje, praticarmos diretamente a política. Tá? Não tem como a gente votar as decisões, seja municipais, estaduais ou federais, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai votar em pessoas que nós acreditamos que irão representar as minhas ideias lá no Congresso, lá na Câmara, na Prefeitura, enfim, na presidência, assim por diante. Ok? Então, a política hoje ela é representativa. Ok? Então, eu vou votar em alguém que vá me representar, já que é impossível que cada um de nós hoje exerçamos diretamente a política. Na época, não. Tá? Como a política era exclusiva aos cidadãos e não era obrigado, se eu sou cidadão e quero participar da política, eu posso. Tá? Então, as pessoas iam até uma praça pública, né, a Ágora, e lá elas debatiam as questões políticas, como se fosse uma Câmara Municipal de uma cidade, por exemplo. Tá? E aí as pessoas expunham suas ideias do que era melhor para a polis, as pessoas debatiam aquilo e chegavam a uma conclusão, votando entre elas, né, se o Estado, enfim, investiria recurso para fazer uma coisa ou para fazer outra, por exemplo. Só um exemplo rápido sobre isso. Ou seja, a diferença de hoje é que a política, na época, não era vista como algo de carreira, de uma profissão. Tá? A política era algo mais simples e, principalmente, não era uma política representativa, era uma política direta. Tá? Eu, enquanto cidadão, vou exercer a minha política. Eu vou gerir o Estado ateniense, por exemplo. Ok? E aí nós veremos que a filosofia se torna muito importante em função da política, com a invenção que nós veremos já da democracia. Ok? E aí a dedicação à guerra também. Ok? Então, a guerra, que era vista como uma arte também, a guerra só poderia ser exercida pelos cidadãos atenienses. Ok? Então, apenas eles poderiam se dedicar a guerra contra seja outra polis, seja uma outra civilização, por exemplo. Ok? Com isso, vamos imaginar, se tem um contingente restrito de cidadãos, né? Mas se tem um grupo que é restrito, mas que não é necessariamente pequeno de pessoas, que não precisam trabalhar para gerar renda, para sobreviver, que pode se dedicar, digamos, ao ócio criativo, a outras atividades, essas outras atividades vão se desenvolver muito. Okay? Então, arte, filosofia, política e a guerra são artes que se desenvolvem muito na Grécia Antiga, porque ela é feita de forma exclusiva. Por quê? Isso não difere muito de hoje em dia. Né? Se você tem que trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, 14, 16 horas por dia, que tempo você vai ter para se dedicar às artes, à filosofia, né? Mesmo a política, por exemplo. Né? Se você tiver que trabalhar, fazer hora extra, trabalhar em 2, igual o pai do Cris, né? 3 empregos por dia, que tempo você vai ter para se dedicar à política, por exemplo, ou à filosofia, ou às artes, e assim por diante. Então, isso não é diferente naquele momento. Tá? Então, se eu não tenho que dedicar o meu tempo ao trabalho, né, de se produzir algo, de gerar renda, eu vou ocupar todo o meu tempo, né, a
ao que nós hoje na sociologia podemos chamar de ócio criativo, por exemplo, tá? E aí essa criatividade ateniense se desenvolve de forma muito grande, ok? E aí se desenvolve o que nós chamamos de antropocentrismo, né? Que lá mais tarde no Renascimento cultural vai retomar essa ideia com seus artistas, filósofos e cientistas, ok? Então o antropocentrismo ele vai se diferenciar do teocentrismo, tá? Assim como no Renascimento, ele se diferenciou do pensamento da Idade Média atrelado à Igreja Católica, onde toda a arte, toda a cultura, toda a filosofia se dava a partir das ideias e da censura, digamos assim, da Igreja Católica. Então, nós dizemos que a Idade Média foram 1000 anos de trevas, porque nada se desenvolveu, né? De certa forma, não é muito por aí. Muitas coisas se desenvolveram na filosofia, nas artes, mesmo na ciência, durante esses 1000 anos. Mas, inegavelmente, ela esteve estagnada, né, graças a essa tutela, digamos assim, da Igreja Católica sobre essa produção filosófica, artística e científica, por exemplo. Tudo que você teria que produzir teria que ser voltada a Deus, né, ao cristianismo. E aí é o teocentrismo, né? É Deus no centro das preocupações da ciência, das artes, da filosofia, da política e assim por diante. A mesma coisa na Grécia Antiga, né? Antes desses filósofos criarem a ideia, digamos assim, do antropocentrismo, tudo se baseava no teocentrismo, ou seja, nos deuses, na mitologia grega. Tá? Então, chove porque tal Deus quer. Né? Ao Deus da fertilidade agrícola, ao Deus disso, ao Deus daquilo. Então, todas as questões naturais, e aí, a partir das questões naturais, morais, políticas e assim por diante, tinham que ser voltadas aos deuses gregos, por exemplo. Tá? Então, a filosofia surge criando o que nós chamamos de antropocentrismo. Okay? Onde os filósofos, e aí os artistas, enfim, os cientistas, a política também, ela vai se desenvolver não mais atrelada à religião, aos deuses, tá? Mas a si mesmo. Quando eu digo a si mesmo, é o quê? É a razão dos homens daquele momento. Quando homem, hoje nós falamos é um conceito machista, né? Quando ele engloba o geral, homens e mulheres nesses dois gêneros, por exemplo. Tá? Mas nesse momento da Grécia Antiga, quando a gente fala de homens, eram homens apenas mesmo, ok? Apenas eles, e enquanto cidadãos que nós vimos em todo esse critério restrito, tinham, enfim, esses privilégios, ok? Então, com o antropocentrismo surge o pensamento humanista, né, de desenvolver a sociedade pensando no desenvolvimento do ser humano, do homem, ok? E de forma racional, pelo nosso raciocínio, né, pelo nosso pensamento, e não voltando ao que o Deus tal diz, o que o Deus tal pensa e assim por diante, ok? E aí saindo da questão mitológica dos deuses e voltando à questão do homem, todo esse desenvolvimento racional, antropocentrista e humanista viam o ser humano com um ideal de perfeição. Ok? Então, nós temos que buscar a perfeição da sociedade, a perfeição do ser humano. Então, por exemplo, as esculturas, as pinturas eram mais fiéis à nossa realidade, da nossa fisionomia, por exemplo. Tá? Então, os estudos anatômicos, tanto na Grécia Antiga quanto no Renascimento Cultural, lá no século XV, XVI, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, a ideia é retratar perfeitamente o homem, o ser humano. Ok? Então, isso é o antropocentrismo, que vê a questão do homem como um ideal de perfeição. E aí, isso chega à sociedade, como nós veremos principalmente com Platão. Platão, ele pensa, já para adiantar, um homem ideal relacionado a uma sociedade ideal.
Tá? Então, assim como de forma racional nós tentamos desenvolver a nós mesmos, nós precisamos de forma racional desenvolver a sociedade para nós, para o nosso bem comum, para o bem de todos, né? Para que não haja distinções de privilégios, por exemplo, como nós veremos na sociedade. E aí é que vai nascer, né, com esse desenvolvimento do antropocentrismo, a ideia, né, e a prática democrática na Grécia Antiga, em Atenas. Ok? Quando a gente fala em democracia, também é Atenas apenas. Ok? Então, a democracia, como eu disse, apenas os cidadãos, se eles quiserem participar da política, eles vão até a praça pública, até a ágora, debater os assuntos políticos da cidade. Aí gerir a política da cidade-estado, da polis de Atenas, por exemplo. Né? Bem diferente, por exemplo, do que era o Egito Antigo com o faraó. Né? Um poder extremamente restrito em suas mãos. Aqui não, é uma democracia. Todos os cidadãos, ok, podem participar, né, e praticar diretamente do fazer político, por exemplo, ok? Então, para isso, para que eu, enquanto cidadão, eu vá até a ágora, né, com as minhas ideias, até a praça pública e debata política, eu tenho que ir preparado. Né? Eu tenho que expor as minhas ideias, expor as minhas opiniões, e mais do que expor, eu preciso o quê? Convencer os outros cidadãos que estão lá de que a minha ideia é melhor do que a ideia do outro cidadão, por exemplo, sobre um assunto específico. Ok? Daí ganha muita importância a retórica. O que é a retórica? É o bem falar, é o bem argumentar, né? É expor de forma correta as suas ideias. Okay? Então, com o surgimento da democracia, a importância do falar bem, do ter ideias adequadas, modernas e expor corretamente essas ideias para convencer a coletividade, né, a pôr em prática na política as suas ideias, era muito importante. Daí a filosofia se torna extremamente valorizada. Tá? Por quê? Ao se dedicar à filosofia, né, que não é escrever livros, não é ler livros de filósofos, não. Valorização da filosofia era o quê? Parar e pensar algumas ideias, algumas propostas para a sociedade, para a política, por exemplo, voltar à democracia, e aí expor essas ideias, defender essas ideias, bem argumentar com a retórica as suas ideias e convencer as outras pessoas de que as suas ideias são adequadas, são plausíveis, por exemplo. Filosofia é isso, sociologia, por exemplo, é isso. Né? Um filósofo, um sociólogo surge um após o outro, retomando as ideias do passado, dos seus pensadores anteriores, ou para defender aquelas ideias e modernizar aquelas ideias, aperfeiçoar, melhor dizendo, aquelas ideias, ou pensar ideias que eles discordam e aí propor ideias contrárias, diferentes daquelas, por exemplo. Ok? Então, a humanidade, as ciências humanas, nessa ideia de humanidade, né, as ciências humanas se desenvolvem dessa forma. Né? Sempre um cientista, um pensador, voltando às ideias passadas a ele, e aí, ou argumentando a favor da defesa daquelas ideias, né, numa sociedade diferente, mais moderna, em vários critérios do que a daquele seu antepassado, ou criticando aquelas ideias e propondo ideias novas e assim por diante. Ok? Hoje isso é feito principalmente por livros, por exemplo. Naquela época, não. Pelo menos até Platão, até a República. Ok? Então, vai ser em Atenas, retomando tudo isso, em que essa escultura, por exemplo, de Rodin, de 1904, né, comecinho do século passado, o pensador ganha importância na Grécia Antiga, por exemplo. Tá? É o do filósofo. É o filósofo que ele pensa qual é o melhor para a sua sociedade, para a sua coletividade. Ok? Ou para si mesmo, em si. É a pessoa que para e pensa filosoficamente a sua vida, a vida da sua sociedade. Então, a filosofia não é uma coisa complexa, não é uma coisa distante de nós.
né? Filosofia todos nós fazemos, né? Onde a gente para pensar, para repensar a nossa vida, a gente para repensar a nossa política, a moral, os costumes e assim por diante, nós estamos fazendo filosofia, ok? E aí as pessoas paravam, pensavam em novas ideias, em novas propostas e debatiam essas propostas entre os cidadãos, né? Na questão política, por exemplo, na Ágora, né? Questão de moral, questão de costume, por exemplo, em outros lugares da sociedade. Ok? Prosseguindo. Importância filosófica, agora chegando ao Platão. Tá? Pensando que a Grécia Antiga, o tempo cronológico, digamos que de trás para frente, né? Então, Platão ele nasce e aí cerca de 428 a.C. E vive até 347 antes do nascimento de Cristo. Tá? Então, cerca de 4 séculos antes de Cristo vive Platão, por exemplo. Ok? E aí, embora mesmo quem nunca tenha estudado, aí sim, estudado a filosofia a fundo, não só pensando filosoficamente, mas estudado as ideias dos pensadores, né, ao longo do tempo da filosofia, já ouviu falar de Platão. Tá? Então, Platão, inegavelmente, é um dos filósofos mais importantes de toda a história do pensamento filosófico ocidental. Ok? Nós vimos no início, o Platão era, entre aspas, aluno de Sócrates. Né? Era uma espécie de discípulo de Sócrates. Ok? Muita gente compara, e aí não é questão religiosa, é só uma questão para se entender melhor, o Sócrates a Jesus, por exemplo. Porque Jesus também, ele não, tudo que ele pensava, que ele propunha, de forma muito, muito benéfica, inclusive para a sociedade, assim como Sócrates, ele não pôs nada no papel. Ele não escreveu nada do que ele pensava, do que ele dizia, assim por diante. Né? Tudo que nós sabemos, conhecemos de Jesus, nós conhecemos através dos seus discípulos. Ok? Com Sócrates, a mesma coisa. Né? Então, Sócrates ele não pôs nada do que ele pensava no papel. Né? Ele nunca parou para escrever, para nada disso. Então, tudo que nós sabemos de Sócrates vem dos escritos de, como eu disse no início, de Platão, seu principal discípulo por isso. Ok? Então, Platão foi uma espécie de aluno, entre aspas, de Sócrates, porque não foi uma aula, não foi uma escola, não era um professor. Né? Ele apenas depois pôs no papel, escreveu as ideias de que o Sócrates dizia, mesclada, com certeza, as ideias dele próprio, Platão, quase Sócrates. Tá? Só que, além de discípulo, talvez melhor dizendo, de Sócrates, Platão ele foi professor de Aristóteles. Okay? Aí sim, né? Num sistema de ensino, digamos assim, de aprendizado mais moderno, digamos assim. Ok? Com a República, é o livro que nós veremos, é o livro que Platão inaugura, funda a política no Ocidente. Ok? Então, possivelmente o primeiro livro sobre política que nós temos aqui no Ocidente. Ok? E aí nós veremos, não é um livro que retrata como é a sociedade ou como é a política de Atenas. Ele vai além disso. É um livro que ele propõe como deve ser a política em Atenas. Como deve funcionar uma cidade ideal. E aí pensando na cidade-estado ateniense, por exemplo, onde ele vive. Tá? Como que nós, seres humanos, viveremos de forma melhor numa sociedade ideal voltada ao bem comum para todos. Tá? Então esse livro ele funda a política filosófica, digamos assim, ideia política aqui no Ocidente, propostas políticas aqui no Ocidente, ok? Outra importância de Platão é que ele funda o que nós podemos comparar e dizer que foi a primeira universidade da história, ok? Que é a Academia de Atenas. Ou nós também podemos encontrar, por exemplo, no Google, como Academia de Platão, já que foi ele quem criou. Tá? Então, a Academia de Atenas era uma espécie de escola, né? Mas não uma escola fechada, né? Cercada por grades, muros e portões
que parece um presídio, como as nossas escolas de hoje em dia. Não, a Academia de Atenas, a Academia de Platão, era uma escola ao ar livre, né? No meio de árvores, pássaros e assim por diante. Então as pessoas não ficavam sentadas numa carteira, por exemplo, Aristóteles não ficava sentado numa carteira e o Platão à frente numa lousa escrevendo e falando as suas ideias, propostas políticas, morais e assim por diante. Não, a Academia de Atenas era os filósofos, e aí não havia distinção entre o professor e o aluno. Tá? Havia uma certa igualdade entre eles. Então eles ficavam sentados, por exemplo, né, no gramado, né, ou caminhando, enfim, por esse gramado, no meio dessas árvores, assim por diante, debatendo a filosofia, discutindo as suas ideias. Quando eu falo discutindo, não é brigando, tá? A discussão de propor ideias, debater ideias, tá? Então eles ficavam conversando, dialogando, ok? Daí nós veremos que os livros de Platão se dá através do diálogo, tá? Porque isso era o natural na época. Tá? Então, eu proponho uma ideia, você vai rebater essa ideia que eu propus. Tá? E aí a gente pensa nas ideias contrárias, e aí juntos podemos chegar a uma ideia que vai concluir o nosso pensamento. Tá? Eu posso discordar de você, mas eu vou ouvir a sua ideia. Tá? Você vai expor, melhor dizendo, a sua ideia diferente da minha. Aí eu posso parar para pensar o seguinte: olha, você tem razão em certas coisas que eu não tinha pensado, ok? E você também. Olha, você disse uma coisa que eu parei para repensar isso e mudei a minha ideia agora. E aí, juntos, entre as ideias contrárias, a gente vai criar uma nova ideia, uma nova proposta. Através dos contrários, se cria uma ideia política, uma ideia filosófica, uma ideia sociológica, por exemplo. Tá? Pensando que a sociologia, obviamente, é uma ciência muito mais tardia, que vem do século XIX, agora mais recentemente. Ok? A filosofia já não. A filosofia é a primeira das ciências. Então, tudo, seja a matemática, a química, física, tudo que nós conhecemos nasceu da filosofia. Ok? Então, a filosofia era isso. Era pensar por si mesmo as questões sociais. Ok? E aí essa escola funcionava dessa forma. Ok? Não era uma prisão. Era enfim, numa praça, com uma praça pública, por exemplo, também poderia se dedicar. Isso acontecia, como nós vimos. Ou no caso da Academia de Atenas, que foi a primeira universidade, digamos assim. Por que a primeira universidade? Que foi o primeiro lugar da história, no Ocidente, pelo menos, em que as pessoas recebiam uma educação formal. Ok? Na praça, não. Eu vou na praça e eu vou encontrar o meu amigo Aristóteles lá, meu amigo Platão, a gente vai discutir algumas questões, conversar. Né? Não era uma coisa tranquila, digamos assim. Não era uma coisa mais formal. Agora, a Academia de Atenas, não. Você tinha um horário específico, um dia específico para se dedicar a isso. Então, hoje, eu vou à academia debater questões filosóficas. Hoje, o tema vai ser política. Tá? Então, a gente vai debater como devem ser os rumos da política de Atenas, por exemplo. Então, eu já vou pensar em casa propostas, ideias. Né? Eu vou pensar, a outra pessoa vai pensar também. Então, nós chegaremos nesta academia, né, já prontos, já pré-preparados, digamos, para o debate, né, com a retórica pronta, para expor nossas ideias filosóficas na questão política, por exemplo. Tá? E aí, entre esses contrários, entre esses contraditórios, a gente vai criando teorias políticas, teorias filosóficas para serem postas em prática, por exemplo. Tá? Hoje em dia, a gente vive uma sociedade extremamente estranha, para falar no mínimo, que onde as pessoas não levam a filosofia muito a sério. Tá? Mas toda transformação política se dá previamente pela questão filosófica. Tá? Tudo que é posto em prática na política antes foi pensada, proposta, discutida filosoficamente, por exemplo. Né? O grande exemplo disso
é o iluminismo filosófico, né? Com a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as independências das colônias espanholas e portuguesas, no caso do Brasil, aqui no século XIX, tudo isso, a luta por tudo isso se deu pelos ideais filosóficos do iluminismo, por exemplo. Então, se não fosse a filosofia iluminista de Rousseau, por exemplo, e outros, nós não teríamos todas essas transformações políticas e sociais, né, desde aí do final do século XVIII, por exemplo. Ok? Então, importância de Platão. Para a história da filosofia fundamental. Tá? Então, com o livro A República, que nós leremos, ele funda a política filosófica aqui no Ocidente, de propor ideias filosóficas para a política, e funda uma espécie de universidade, ou uma espécie de escola, onde as pessoas vão lá para terem o aprendizado. Né? E aí o ter aprendizado também é diferente do que é hoje. Qual é a ideia hoje? O aluno vai ter o aprendizado, o professor vai à escola passar o seu conhecimento. Tá? Não é assim nem hoje, na verdade, porque ambos aprendem, tanto o aluno quanto o professor. Ok? Na época, isso era ainda mais fácil de trabalhar e de ver isso. Tá? Não havia essa distinção, digamos, até de certa forma absurda em alguns aspectos entre professor e aluno. Tá? Ambos iam para expor as suas ideias e aí chegar a podemos dizer, um denominador comum nas questões filosóficas, por exemplo. Ok? Mas, de forma mais organizada, digamos assim, o Platão é o fundador da universidade ou de uma escola, né, da construção, né, de um conhecimento, por exemplo. Ok? E aí tem essa frase desse busto aqui do Platão, né, que está retratado aqui, que ele dizia que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Tá? Então, como todo pensamento, muitas vezes, todas as falas, muitas vezes, ela é dúbia, né? Ela tem prós e contras, né? Qualidades e malefícios em pensamentos. Tá? Nós podemos pensar de forma positiva nessa frase da seguinte forma: se você não participar da política, a política todos têm que participar. Né? Se você não participar, outro vai participar do seu lugar. Ok? E aí as ideias boas que você pode ter para a sua coletividade, né? Seja um bairro, uma escola, uma cidade, seja o país, não importa a amplitude dessa coletividade, ela não vai ser posta em prática porque outra pessoa com ideias piores do que a sua vai participar, por exemplo. Tá? Então, nós podemos ver essa frase de forma positiva pela defesa da participação de todos na política. Ok? Porque a política ela deve ser praticada por todos. Todos e todas, digamos assim. Ok? Então, isso é algo positivo dessa frase. Mas há uma frase, um aspecto negativo dessa frase que a gente vai entender melhor quando adentrar mais profundamente no livro A República e nas ideias políticas de Platão, onde ele cria e separa os seres humanos entre superiores e inferiores. Okay? Para ele, por exemplo, nós veremos que a política deve ser exercida apenas para pessoas superiores, como ele. Okay? E aí o trabalho manual, por exemplo, para pessoas inferiores que não ele, por exemplo. Ok? E aí é algo extremamente complicado, né? Que posta em prática, nós já vimos principalmente o nazismo alemão, que se baseou nessa ideia de seres superiores e seres inferiores, por exemplo. Ok? Então, essa nós entenderemos melhor daqui a pouco, mas a questão problemática desta fala e do pensamento de Platão também. Né? Se eu, que sou superior, não participar da política, pessoas inferiores a mim participarão dela. Tá? E aí já é uma das principais críticas da teoria de Platão, de que não há seres superiores e de que não há seres inferiores. Né? Quem vai definir quem é superior e quem é inferior, por exemplo? Tá? Então, isso é uma coisa extremamente absurda, problemática e um risco enorme para a sociedade, como a história nossa universal já mostrou diversas vezes. Ok? E aí a República
de Platão, escrito na década, né, de 379 a.C., não se sabe bem ao certo em que ela foi concluída, né, pelo Platão. Ideal político grego, como nós já vimos, para retomar a busca racional do bem comum, ok? Então esse livro ele parte, ele se pauta desta premissa, dessa ideia, ok? Platão, tenho que escrever esse livro, colocar ideias no papel, seja minha, seja de Sócrates, mas pensando no bem comum, né? Uma sociedade ideal para todos, que seja boa para todos. Então, o bem comum é isso. Política voltada ao bem comum, ao bem de todos, não aos privilégios de uns sobre os outros, por exemplo. Tá? Então, os ideais políticos gregos, isso não é apenas com Platão, a todos os filósofos na questão política tinham essa premissa, né? Pensar uma política, pensar uma sociedade voltada ao bem de todos, ao bem comum, ok? E aí ele escreve o livro que ele chama de A República, né? Que é justamente a partir da ideia dele, né, racional, da formação de uma sociedade ideal. E aí o livro ele se baseia praticamente na ideia de justiça e na ideia do bem comum, né? Por exemplo, justiça. Há vários uma amplitude, melhor dizendo, no conceito de justiça ou da ideia de justiça, por exemplo. Nós vimos já no início o assassinato de Sócrates condenado à morte, né? Algo extremamente injusto, ok? Então aí já é uma ideia de justiça, né, que não foi feita para Sócrates, por exemplo, que foi condenado de forma absurda, né, de forma injusta, ok? Por exemplo, nós já vimos, já estudamos o que foi o mito da caverna, né, de Sócrates, escrito por Platão, ok? Por que eu falo de Sócrates? A pessoa que rompe as correntes aprisionar desde o nascimento dentro da caverna, que sai da caverna, vê a realidade fora da caverna, retorna para dentro da caverna, avisa aos companheiros que estavam presos junto com ele que tudo que eles viam dentro da caverna era mentira, era fake news, por exemplo, que a realidade está lá fora. Aquelas pessoas vão fazer o quê? Não vão acreditar nele e vão matá-lo. Então aquilo é o que o Platão fala do que foi a morte de Sócrates, como nós já vimos, por exemplo. Tá? Então, esse mito da caverna faz parte do livro A República, por exemplo. Tá? Então, a ideia de justiça vai desde a injustiça cometida por Sócrates, por exemplo, né, até um ideal, um conceito mais amplo de justiça. O que é justo para todos, né? E aí ligar a justiça ao bem comum. Tá? Uma sociedade justa, uma sociedade ideal. Uma coisa é unida à outra. Né? As pessoas diferentes moram, vivem, né, convivem numa mesma coletividade, né, com pensamentos diferentes, com ideais diferentes, com propostas de vida diferentes. Né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas não deve ser privilegiado em relação às outras, por exemplo. Tá? Então nós temos que criar uma política, um estado ideal para todos, ok? Que não beneficie uns em detrimento dos outros. Isso é justiça social, digamos assim. Tá? Então, o livro A República ele se baseia na ideia de justiça. Política para praticar a justiça e aí política voltada ao bem comum. Tá? Como eu disse, o livro é todo ele escrito através de diálogo. Nós chamamos a filosofia de diálogo socrático. Daí ele é narrado em primeira pessoa por Sócrates. Tá? Então, quem está narrando, né, não é o Platão. Né? A voz do narrador é de Sócrates, né, e não do próprio Platão, por exemplo. Tá? Daí a gente pode chegar à conclusão de que essas ideias são mais de Sócrates do que Platão. Né? Mas aí nós podemos chegar a essa ideia. Né? Na verdade, essas ideias se mesclam entre os dois. Ok? E aí, esse diálogo nessa relação constante entre ética e política.
Tá? Uma coisa fundamental que distingue também a política da Grécia Antiga da política moderna com Maquiavel lá no século XVI é a relação entre política e ética. Aqui a ética é importante. Lá a ética não vai ter importância nenhuma. Tá? Aqui, política não tem como caminhar sem ética. A política tem que ser atrelada à ética, não há uma outra visão em relação a isso. Né? Com Maquiavel, não. Política é uma coisa, ética é outra. Para Maquiavel, o político não deve ser ético. Se o político for ético, ele vai sair da política através de um golpe, por exemplo, como ele dizia em O Príncipe, por exemplo, vão retirá-lo do poder. Tá? Então, ética é uma coisa, política é outra na política moderna, na filosofia política moderna, a partir de Maquiavel. Aqui não. Tá? Aqui não há um outro pensamento que não seja a ligação entre política e ética. Tá? Você tem que ter ética, né, na política para pensar na política para o bem comum, para o bem de todos. E aí praticar, através da política, a justiça para todos. Ok? E aí chegamos à questão do estado ideal ligado a uma vida eticamente ideal. Ok? Vamos lá. Estado ideal ligado a uma vida ideal. Humanismo, retomando então a questão do antropocentrismo e do humanismo. O humanismo é o desenvolvimento de um ser humano perfeito, uma ideia de ser humano, de homem perfeito. Tá? Então, o que seria um homem perfeito, um ser humano perfeito na visão de Platão? Onde ele conseguisse equilibrar de forma adequada, harmônica, positiva, as três principais virtudes de um ser humano. Eu já explicarei o que são, mas é razão, irascibilidade e os apetites. Ok? Então, o que ele faz? A partir de um ser humano ideal, de um homem ideal, né, que consiga equilibrar as três grandes virtudes, ou seja, as três maiores qualidades do ser humano, ele pensa num estado ideal dessa forma também. Ok? Então, a ligação total, como a gente estava falando, sobre política e ética. Tá? Então, pensar a sociedade como um indivíduo, um ser humano, um homem, dividido em três partes e suas respectivas virtudes. Tá? Razão, irascibilidade e apetites. Razão, capacidade de raciocínio e argumentação. Né? Um homem virtuoso, esse é o conceito utilizado pelos filósofos gregos, o homem virtuoso tem a capacidade de raciocínio e argumentação desenvolvida. Ok? É o cidadão que participa da política em Atenas, por exemplo. Tá? Então, a primeira das três qualidades é essa, e sua virtude. Razão, capacidade de raciocínio e de argumentação. Então, raciocínio para argumentar, para expor, para defender, debater as suas ideias, suas propostas e assim por diante. Ok? Irascibilidade. Ok? Ira vem de irascibilidade. Ok? Mas não a ira como raiva. Tá? Isso não é uma virtude, isso é um defeito, né, da irascibilidade, como nós veremos. Tá? A virtude da irascibilidade ou a virtude da ira é ações e coragem. Tá? É o homem que tem coragem para defender a sua família, por exemplo. Né? Para defender a sua família e defender a sua cidade e estado numa guerra, por exemplo. Ok? Então, ações e coragem é uma virtude do homem irascível, né? Ligado à ira, assim como raciocínio e argumentação são as virtudes, as qualidades da razão humana. Ok? Então, o homem virtuoso, ele não tem que ter só razão, ou ele não tem que ter só irascibilidade. Ele tem que ter as duas. As duas e mais uma, que são os apetites, que todos nós temos. Né? Desejos e paixões. Então, desejos e paixões, tanto na questão dos alimentos, né, da bebida ou das bebidas, e da questão da sexualidade, da questão sexual. Ok? Então, o homem virtuoso,
é aquele que consegue controlar os seus impulsos sexuais, os seus desejos de bebida, os seus desejos de alimento, ok? Por exemplo, a pessoa que goste muito, sei lá, de lasanha. Lasanha com um vinho chileno, por exemplo, ok? Sem ter essa refeição todos os dias, né? Ele não consegue controlar, né? Os seus desejos, né? Aí na questão alimentícia, comida e bebida, tá? Ele vai ser uma pessoa que, em consequência disso, vai engordar, vai virar uma pessoa obesa, e isso na Grécia Antiga era um problema, né? Como de certa forma isso é hoje também, e vai virar uma pessoa alcoólatra, tá? Então é a pessoa que não tem essa qualidade de controlar a si mesmo, tá? E a questão da sexualidade também, né? Aquela pessoa que só pensa em sexo, né? Que sempre quer praticar a sua sexualidade de forma ativa, na questão de sempre fazer o sexo, por exemplo, é a pessoa que não controla os seus desejos, não controla os seus impulsos sexuais. Então, essa pessoa não é uma pessoa virtuosa, ok? Um homem virtuoso, um ser humano virtuoso, é o que consegue equilibrar essas três qualidades. Retomando, a razão, a capacidade de pensar, de raciocinar, de argumentar de forma adequada, né? A irascibilidade, ações de coragem, não de raiva, ok? Coragem de defender a sua família, de defender a sua sociedade, o seu estado, por exemplo, ok? E aí não quer dizer brigar, né? Uma coisa é a coragem, outra coisa é a briga, né? Não é necessariamente a mesma coisa, né? Não quer dizer que aquele indivíduo briguento ele tem a qualidade de ações de coragem, muito pelo contrário, ok? E os apetites, né? Que é o controle dos seus desejos e das suas paixões. O ser humano que consegue ter essas três virtudes de forma positiva e bem equilibradas, quando eu falo bem equilibrado é o seguinte, que uma não sobrepõe muito a outra, né? Uma pessoa que não tenha muito razão e pouca irascibilidade e pouco controle de seus desejos, por exemplo. Mas que essas três questões sejam de forma equilibradas entre si. Tá? Por exemplo, na Grécia Antiga, o esporte, os esportes, a prática esportiva era muito positiva para os cidadãos também. Okay? As Olimpíadas, nós sabemos que foi inventada na Grécia Antiga, por exemplo. Tá? Então, o filósofo daquela época é totalmente diferente do filósofo estereotipado que nós temos hoje. Né? O filósofo estereotipado que nós temos hoje é aquela pessoa esquisita, estranha, possivelmente de óculos, que só vive, né, no meio de livros, numa biblioteca, estudando, que não pratica esporte. Muitas vezes, tomando por mim, isso corresponde à realidade, ok? Mas não necessariamente, porque isso é um estereótipo, né? Você pega um padrão, né? E isso passa para todos, como se isso fosse uma realidade, uma verdade, não é, ok? Como que funcionava essa questão na Grécia Antiga? As pessoas, elas tinham que equilibrar essas três práticas, por exemplo. Então, a pessoa tinha que ser um cidadão que participasse da política, né? Ou de algumas das atividades que nós vimos, como a arte, por exemplo, né? Praticar esportes, né? E se dedicar à guerra, por exemplo. Tá? Então, ele tinha que ter as três características harmonicamente equilibradas, por exemplo. Tá? Aquele era o cidadão grego. Tá? Então, quando a gente pensa no cidadão ateniense daquela época, não era uma pessoa que só se dedicava à filosofia, uma pessoa que só se dedicava ao teatro, por exemplo. Não, ele se dedicava aos esportes também, se dedicava à guerra, a todas as qualidades daquele período, por exemplo. Tá? Então, esse ser humano que o Platão está dizendo, né? Virtuoso, que consegue ter as três qualidades de forma positiva e de forma harmonizadas, por exemplo. Tá? Então ele pensa esse ser humano virtuoso e aí associa esse ser humano a um estado ideal na cabeça dele, né? Um estado virtuoso na ideia dele.
Tá? E aí seria a vida ideal que nós teríamos. Né? Nós teremos uma vida ideal quando vivermos um estado ideal. Né? Então, o que seria uma vida ideal? Ainda retomando a questão das 3 qualidades do ser humano. Razão, irascibilidade e o controle dos seus apetites, né? Seus desejos. Quando esses 3 elementos estão harmonicamente equilibrados, a pessoa tem uma vida ideal. Né? Uma vida, como eles diziam, virtuosa. Tá? E o que seria um estado ideal? Uma organização comunitária justa. Olha o ideal de justiça, voltada ao bem comum, ao bem de todos. Né? E aí, qual é a conclusão que o Platão chega, né, do que seria um estado ideal para termos uma vida ideal? Cada um teria sua função específica na sociedade. Ok? Uma sociedade dividida entre filósofos, militares e trabalhadores. Ok? Por exemplo, os filósofos é o que tem, embora tenha uma vida virtuosa, que tenha também a atividade adequada e o controle de seus apetites de forma adequada, ele tem, além disso, a sua sabedoria. Ok? Esses são os filósofos. Ok? Então, os filósofos aqui têm uma vida equilibrada nessas 3 questões, uma vida positiva, ideal, virtuosa, como eles diziam. No entanto, o que sobrepõe entre esses 3 elementos é a sua sabedoria. Ou seja, esses são os filósofos. Logo, eles devem governar a sociedade. Eles apenas devem praticar a política, e não os militares nem os trabalhadores. Ok? Por quê? Se os militares que têm a coragem acima da sabedoria, eles não serão bons governantes, bons governadores, bons políticos. Né? Os trabalhadores, né, que desenvolvem o trabalho manual, por exemplo, e precisam de disciplina e controle de si, isso, além do que o pensamento, a sabedoria, eles não serão bons governantes, por exemplo. Ok? Então, os melhores governantes devem ser os pensadores, os filósofos. Ok? Quem tem a razão acima da irascibilidade, acima do controle dos seus apetites, por exemplo. Ok? E segundo lugar, que os militares, né? Que tem como a principal qualidade a coragem. Esses devem ser os combatentes. Esses devem se dedicar à guerra. Tá? Platão, por exemplo, imaginava: eu sou filósofo, eu tenho a sabedoria acima da irascibilidade, acima do controle dos meus apetites, por exemplo. Então, eu seria um bom governante. Mas, pensando por mim, eu não seria um bom combatente numa guerra, por exemplo. Né? Embora eu tenha uma irascibilidade adequada, eu consiga ter uma coragem para defender a minha família, para defender a minha sociedade, o meu Estado, numa guerra, por exemplo, eu não sou o melhor combatente. O melhor combatente é aquele indivíduo virtuoso que tem sabedoria também, que tem disciplina, tem domínio de si, mas acima disso tudo tem a coragem, né, de combate, e esse deve ser o militar. Então, pensemos que está pensando tudo isso para concluir uma sociedade, um Estado ideal. E, por fim, os trabalhadores, que na época ou eram artesãos ou eram camponeses. Ok? Estávamos muito longe da Revolução Industrial ainda, então não eram operários, eram artesãos ou camponeses. Tá? Esses precisam do quê? Disciplina e domínio de si. Né? Domínio de si para controlar seus apetites e disciplina para trabalhar. Se a gente não tiver disciplina, a gente não será um bom trabalhador. Tá? Por exemplo, por que a escola começa às 7 da manhã e não às 9 da manhã? Para ensinar a criança, o jovem, o adolescente a ter disciplina. Né? Se ele não aprender desde pequeno a acordar às 6 da manhã e ir para a escola, como que ele vai ter disciplina quando tiver que trabalhar, ser um operário e entrar às 6 da manhã, por exemplo, na sua empresa ou qualquer outro trabalho, por exemplo, né? Ou no comércio para entrar às 8, às 9 da manhã, por exemplo, ok? Então, disciplina, domínio de si, tá? Esses tem isso além
das outras duas questões, tá? O Chico Buarque tem uma música, por exemplo, que ele diz: eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. Né? Uma música que ele fala que ele tocou música a noite toda, ele e a sua companheira fizeram amor a noite inteira, foram dormir já quase com o sol nascer, e como que ele vai acordar para trabalhar, por exemplo? Tá? Então, o trabalhador ele tem que ter disciplina, ok? Para o trabalho, por exemplo. Ele tem que ter o domínio de si. Tá? Se ele ficar bebendo, tocando música e namorando, né, digamos assim, a madrugada toda, como que ele vai conseguir acordar para trabalhar o dia seguinte, por exemplo? Então, é necessário domínio, controle de si, disciplina em tudo isso, por exemplo. Então, o indivíduo que tem isso além, né, da coragem, além da sabedoria, o que lhe resta? O trabalho manual, seja como artesão, né, na cidade, seja como camponês no campo, por exemplo. Tá? Então ele não será um bom filósofo, ele não será um bom militar. Ok? E aí nós chegamos enfim, a esse esquema aqui dessas três divisões. Então, entre essas três que chama de alma que nós temos: a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível, que é do domínio dos seus desejos e paixões. Virtudes: justiça, o homem virtuoso. É o homem que tem sabedoria, tem coragem, fortaleza, né? E domínio de si. Esse é um homem virtuoso, um homem adequado, que tem uma vida feliz. No entanto, há o homem não virtuoso, o homem que não tem uma vida feliz, né? Que tem essas três características, mas não desenvolvidas. Né? É o homem que, na sua alma racional, ele é preguiçoso e orgulhoso. Okay? Então, um filósofo que tem preguiça, cara, como você vai estudar? Você vai ficar o dia inteiro lendo, anotando, escrevendo, se você tiver preguiça. Né? Então, esse não será um bom filósofo, por exemplo, pensando nos dias de hoje. Ou aquele filósofo orgulhoso, que se acha o melhor do que todos os outros, que a sua ideia é melhor e assim por diante. Esse não será um bom filósofo. Logo, um filósofo orgulhoso e preguiçoso não será um bom governante, não será um bom político. Ok? E aí, se esse chegar à política, teremos uma sociedade injusta. Ok? Alma irascível, a mesma coisa o combatente, o militar invejoso, o militar que tem a sua raiva mais forte do que a sua coragem. Né? A pessoa que ao invés por exemplo, na sua questão militar, se preocupa no ataque do que na defesa, esse não vai ser um bom militar. Né? Aquele militar que sempre tem inveja, demonstra inveja de outros, né? Anteriores a ele, por exemplo. Sempre se acha que está sendo perseguido e assim por diante, e tem um sentimento de raiva por todos e por tudo, por exemplo, esse não será nunca um bom combatente. Né? Coragem não é ausência de medo, é controle desse medo. Tá? E para você controlar o seu medo numa guerra, por exemplo, você tem que ter coragem, fortaleza, não inveja e nem raiva, por exemplo. Tá? Então, esse combatente, com essas qualidades, não será um bom combatente, não será um bom militar. E muito menos será um bom governante, por exemplo. Né? Porque se ele chegar a ser governante, né, com a alma irascível, né, de raiva, de briga acima da coragem e, obviamente, acima da sabedoria, ele vai ser um péssimo governante para aquela sociedade, para aquela comunidade, por exemplo. Ok? E aí, por fim, a alma consubsível do trabalhador. Né? Se for aquele trabalhador ganancioso, né? E principalmente, se nós pensarmos adepto, digamos assim, da luxúria, da gula, como que ele vai ter disciplina sobre si? Como ele vai ter controle, né, sobre si? Como que ele vai acordar cedo? Como que ele vai cumprir seus horários de trabalho religiosamente correta de entrar no serviço no mesmo horário, por exemplo? Enfim, tem toda a prática
né, do trabalho se ele não tiver controle sobre si, por exemplo, né? Se ele for aquele indivíduo retratado nessa música do Chico Buarque, que eu não me lembro o nome agora, que eu falei para vocês agora de pouco, né? Que ele bebe, toca música e tem relações sexuais com a sua companheira a noite toda, que como que ele vai acordar, né, para trabalhar, por exemplo, o dia seguinte, tá? Então, o trabalhador é aquele que tem domínio sobre si, né? E não tem luxúria, gula ou ganância, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos o homem virtuoso e o homem não virtuoso. O homem virtuoso é aqui desse lado esquerdo aqui, que tem as suas 3 almas, ou as suas 3 qualidades bem desenvolvidas, e tem uma vida feliz. Logo, um estado virtuoso, um estado ideal, seria um estado constituído por indivíduos virtuosos, com essas qualidades, e não com esses defeitos aqui, por exemplo. Tá? E aí nós chegamos aqui... Deixa eu só retornar aqui. Aí, digamos, a uma conclusão desse pensamento de Platão por enquanto. Pela lógica de Platão, a cidade justa deve ser governada e administrada pelos filósofos e pelos homens da ciência. Ok? Cada classe social, digamos assim, cumprirá sua função para o bem da polis. Quais seriam essas classes sociais? O filósofo, o combatente, o militar, né? E o trabalhador. Okay? A polis injusta, a cidade-estado injusta, é aquela na qual o governo está nas mãos dos proprietários e, naturalmente, não pensam no bem comum da coletividade, da cidade. E, sem dúvida alguma, lutarão para preservar seus interesses econômicos particulares. Por exemplo, os trabalhadores, os artesãos, por exemplo, né? Se eles chegarem ao governo, eles vão utilizar o Estado, vão utilizar a política para o seu benefício próprio, o seu benefício econômico, para aumentar a sua riqueza. Né? É como o Estado burguês, né, desde das revoluções burguesas e iluministas, por exemplo. A burguesia chega ao poder, toma o poder político, não pensando no bem comum, mas pensando em aumentar seus privilégios econômicos de riqueza, por exemplo. Ok? Ou nos militares, que levaram a cidade em estado de guerra constante para contemplar e vislumbrar desejos particulares de honra e glória. Então, o que diz o Platão sobre os militares que chegarem ao poder? Eles vão levar a cidade ao caos, porque vão criar um estado de guerra total, tá? Onde, pelo menos, o pensamento sempre vai estar em estado de guerra um contra o outro. Né? E aquele combatente de alma irascível que nós vimos, aquele indivíduo não de virtudes, de qualidades, mas defeitos. Né? Briguento, que sempre se acha perseguido por alguém, inveja de outros, que sempre acha que vão matá-lo e cria um estado de guerra constante, por exemplo. Né? Porque é assim que ele vive, é assim que ele vai governar, então. Então, na visão de Platão, um estado ideal, inicialmente, deve ser governado pelos filósofos, que é quem são os sábios, segundo ele, para isso. Tá? E aí, os de alma irascível devem ser os militares e os que conseguem controlar seus apetites, seus desejos e assim por diante, os que conseguem controlar serão os melhores trabalhadores para esse estado ideal que ele imagina. Ok? Agora, como saber quem é quem? Né? Como saber se uma pessoa ele vai ser sábio o suficiente para ser governante, ele tem a sua alma irascível, digamos assim, para ser um bom combatente, e aí ele deve ir para a área militar, ou ele deve ser um trabalhador, por exemplo. Tá? Aí nós concluímos a aula com o caráter negativo desse estado platônico, que é a exclusão e a arte desnecessária. Né? Se nós perguntássemos hoje ao Platão, por exemplo, o seguinte: e as artes nisso? Né?
a música, o teatro, a poesia. Qual a função da arte nesse estado? Qual seria a resposta de Platão? Isso são coisas desnecessárias, né? Isso não há necessidade da arte para um estado ideal. Então já é uma problemática muito grave nesse momento, onde ele exclui a arte desse estado ideal, como se os artistas não tivessem função nenhuma num estado ideal, numa sociedade ideal, por exemplo. Tá? E aí a exclusão, né? A exclusão das outras classes sociais. Né? Ele exclui os militares e exclui os trabalhadores do fazer político, por exemplo, do governo. Tá? E nós sabemos hoje, toda a história universal, por grandes exemplos de governantes que nós tivemos, que foram militares ou que foram trabalhadores. Né? Então, não necessariamente uma pessoa, um bom filósofo ou um bom sociólogo, ele necessariamente vai ser um bom governante. Né? Nós também temos exemplos de filósofos ou sociólogos que chegaram ao governo, né, e não foram tão bons como deveriam ser nesse pensamento platônico, por exemplo. Tá? Então, já é uma exclusão absurda, onde você cria, né, seres superiores e seres inferiores. Porque na visão dele, os filósofos, por serem mais sábios, são superiores aos demais e devem praticar política, enquanto os outros não, por exemplo. Tá? Agora, voltando. Como chegar ao conhecimento de quem vai fazer o que na sociedade ideal de Platão? Aí a importância da educação escolar. Isso é uma qualidade dele, onde ele dizia que deveria ter escola para todos e todas. Isso é importantíssimo e inovador de Platão. Possivelmente é o primeiro filósofo a defender que as mulheres passassem a ter os mesmos direitos que os homens. Porque ele dizia, a escola deve ser obrigatória para todas as crianças, homens e mulheres. Ele dizia que mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens nessa escola, ok? E aí todos teriam as mesmas oportunidades. Então, a quem caberia concluir qual a função que o aluno teria na sua fase adulta, por exemplo? O professor. Tá? Então, o professor, nessa sala de aula, né, não necessariamente uma escola fechada, aprisionada como as nossas, por exemplo, mas o professor iria detectar em cada aluno, olha, esse aluno ele tem uma capacidade racional, de sabedoria filosófica maior do que a sua coragem, do que o seu controle de si. Então, eu vou passar para o Estado que esse indivíduo aqui, ele será um bom governante futuramente. E aí, daí, desse ensino básico, ele iria para um outro tipo de escola preparatória para políticos, por exemplo. Okay? Se eu detectar um aluno que ele seria um bom combatente, né, um bom militar, por ter as qualidades de coragem desenvolvidas, não briguentas, mas de coragem desenvolvidas, eu vou passar isso para o Estado. E aí, depois, na próxima etapa educacional dele, ele iria para uma escola militar que eu prepararia para a guerra, por exemplo. Tá? E a pessoa que não tem a sabedoria desenvolvida, essas qualidades, as virtudes de coragem desenvolvida, seria um bom trabalhador. Né? E aí tem que preparar esse indivíduo para controlar, né, os seus desejos, os seus apetites, e aí ser um bom trabalhador para servir ao Estado. Okay? E aí nós teríamos um Estado ideal, onde cada um desempenharia a função que mais sabe ou que mais preparado nasceu, por exemplo. Ok? Isso parece ser muito bom, mas na política, na sociologia, na filosofia, enfim, tudo que às vezes parece bom temos que olhar com cuidado, ok? Porque não necessariamente é. E aí nós chegamos a essa conclusão educacional do Platão. A educação na ótica de Platão teria que testar as aptidões dos alunos para que os revelassem tendências ao conhecimento e recebessem a formação completa para serem governantes. Segundo o filósofo, a formação dos cidadãos começaria antes mesmo do nascimento,
Esse talvez o grande absurdo da teoria de Platão, né? Pelo planejamento eugênico da procriação que se baseia em condições que favoreçam a reprodução e melhoria da raça humana. Tá? Eugenia, não sei se vocês sabem, nós estudamos mais esse assunto em sociologia nos terceiros anos. Mas eugenia, por exemplo, é o pensamento que gerou o fascismo e o nazismo na Europa. Né? Sobretudo a prática nazista na Alemanha. E entre outros países também. Mas nós sempre lembramos mais da Alemanha, né, pelo absurdo nazista que foram os campos de concentração e assim por diante. Tá? Então, o que é eugenia? O que foi os Estados Unidos, por exemplo, até a metade do século passado, na segregação racial, na África do Sul, que separava negros de brancos, por exemplo. Tá? Eugenia é aquela qualidade, a ideia que você passa para os seus descendentes as suas qualidades e os seus defeitos. Ok? Se eu sou de uma raça inferior, né, pensando nessa ideia dos nazistas, por exemplo, se eu sou latino-americano, se eu sou negro, se eu sou judeu, né, enfim, eu vou passar, segundo a teoria preconceituosa deles, esses defeitos para os meus filhos. Né? E o que fizeram vários governos? Os Estados Unidos fez isso no século passado, antes da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha aprimorou isso com Hitler chegando ao poder. A esterilização forçada de seres humanos. Então, as mulheres dessas raças inferiores tomavam uma injeção, por exemplo, em que elas não poderiam mais ter filhos. Ok? E aí não teria mais pessoas inferiores naquela sociedade, por exemplo. Né? No nazismo, essa ideia foi aperfeiçoada quando pessoas deficientes mentais, pessoas míopes, inclusive, foram condenadas à morte, ainda jovens, por não terem utilidade para o Estado alemão, por exemplo. Tá? Então, eugenia é isso. Hoje em dia, isso não é muito diferente. Tem pessoas no Brasil que querem ter filhos mais desenvolvidos, vão até os Estados Unidos, compram, né, enfim, como é que se diz? Um filho, podemos dizer assim, né? Vai aos Estados Unidos e, olha, eu quero ter um filho loiro de olho azul. Aí vai todo lá no campo lá que tem aquela empresa de fertilização, por exemplo, tá? E insemina na mulher, né, um filho desenvolvido, por exemplo. Né, de qualidade, de raça superior, né, que vem de um esperma de um pai com essas características, por exemplo. Tá? Então, isso é a eugenia ainda hoje em dia. Isso é extremamente prejudicial. E o que dizia Platão naquela época, começando por aí, esse preparo, esse treinamento do que a pessoa será tem que surgir antes do nascimento da pessoa. Porque se a pessoa for filho de trabalhador, ela vai ser trabalhador. Se a pessoa ser filho de militar, filho de político, ele vai ser militar, ele vai ser um melhor político, porque ele vai herdar essas características, essas qualidades ou os defeitos dos seus pais, por exemplo, que é uma coisa extremamente absurda que nós esperamos, né? Espero que todos nós saibamos que não é por aí, ok? E aí eu trouxe um trecho do livro, né, A República, onde Platão diz, num desses diálogos, né, é preciso, de acordo com o que estabelecemos, que os homens superiores se encontrem com as mulheres superiores e, inversamente, os homens inferiores com as mulheres inferiores. E que se crie a descendência daqueles superiores. E a destes inferiores, não. Se queremos que o rebanho se eleve às alturas. Ou seja, uma sociedade ideal, nós temos que patrocinar o casamento, o encontro sexual entre o homem e a mulher superiores, porque eles terão filhos superiores. Né? E o encontro de homens superiores com mulheres inferiores, e tentar impedir que eles tenham filhos para não
termos uma sociedade com pessoas inferiores. Tá? Isso, como eu disse, é um pensamento que gerou o nazismo, entre outros. Ok? Pegarão, então, nos filhos dos homens superiores e levá-los-ão num lugar para aprisco, para junto de más que moram à parte num bairro da cidade. O que quer dizer com isso? O Estado deve pegar os filhos dos seres superiores, homens e mulheres superiores, e aí, consequentemente, ele vai nascer um ser superior, e levá-lo a um bairro nobre da cidade, né, com mais qualidade, para que lá ele seja criado, lá ele seja educado. Tá? E os dos homens inferiores, que nascem de homens, de pais e mães consideradas inferiores, e qualquer dos outros que sejam dessa forma, escondê-los-ão num lugar interdito e oculto, como convém. Absurdo total. Ou seja, você nasce de pais considerados de uma raça superior, você deve ser levado pelo Estado num bairro nobre, lá você vai viver, né, da melhor forma possível, vai ter educação de qualidade. Né? Aos que nascerem de uma relação entre homens e mulheres inferiores, deverão ser excluídos da sociedade, levá-los aos guetos, como foi nos Estados Unidos no século passado, na África do Sul, até final do século passado, por exemplo. E lá, escondidos, ignorados, como as favelas, por exemplo, no Brasil, onde as pessoas são levadas, de certa forma, escondidas do convívio social lá, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente absurda, né, da ideia de Platão, que, como todo, e aí eu digo todo mesmo pensador, tem as suas qualidades e os seus defeitos, por exemplo. Tá? Embora a teoria do Estado platônico pareça ser algo plausível, né, nós temos que sempre prestar atenção nas entrelinhas. Tá? E nessa questão da educação escolar, embora pareça ser a mais adequada, na verdade é a mais absurda dessa teoria platônica, por exemplo. E aí, para concluir, para encerrar, o ideal de justiça de Platão. Cada um deve encontrar seu lugar na ordem natural das coisas, visando o bem comum. Tá? Então, se eu, enquanto criança, ou antes de nascer, ainda mais absurdo, serei detectado como um trabalhador, eu não tenho que contestar isso, porque eu serei um bom trabalhador e não um bom militar, nem um bom governante, ok? E aí, isso vai ser bom para todos. Por quê? Se é bom para a sociedade, se é bom para o Estado, se é bom para a polis, vai ser melhor para todos. Se o outro, ou eu mesmo, é detectado que é mais inteligente do que os seus colegas, né? Logo, ele vai poder se dedicar à filosofia, se dedicar à política, se dedicar ao governo. E aí eles vão ter mais privilégio do que os demais, por exemplo. Então, onde está esse ideal de justiça? Tá? Então, é uma coisa realmente contraditória e absurda, né, da teoria platônica do seu estado ideal. Tá? E aí, nós chegamos aqui no Cebolinha, onde ele diz, né, para a sua pretendente ao amor, que ele diz, acredita em amor platônico. Tá? Então, todos nós já tivemos ou irão ter amores platônicos, por exemplo. Né? E essa ideia de amor platônico que nunca irá se concretizar vem dessa ideia do estado de Platão. É um estado que nunca irá se concretizar. Tá? Porque se ele realmente se concretizar, será um estado extremamente racista, extremamente nazista, né? Como foi a Alemanha de Hitler, por exemplo. É um estado que exclui seres superiores de seres inferiores. Tá? Então, lá, há 4 séculos antes de Cristo, mais ou menos, já vem um filósofo de extrema importância, né, com grandes qualidades, separar os seres humanos entre seres superiores e seres inferiores. Tá? Ou seja, uma política extremamente excludente. Né? E nós já sabemos, ao estudar a história, que nós tivemos ótimos governantes que não eram necessariamente
pensadores, como filósofos ou sociólogos, por exemplo. Tivemos também, mas não necessariamente, ok? Então, quando a pessoa vê a política dessa forma, ela vê a política de forma extremamente excludente. Tá? E a política não deve ser assim. A política deve ser feita para e por todos. Até porque a história já mostrou, né? Tanto militares quanto trabalhadores que, ao chegar à política, foram ótimos governantes, ótimos chefes de Estado, por exemplo. A África do Sul, por exemplo, acabou com o apartheid, que era um Estado, de certa forma, baseado nas ideias de Platão, né, com o trabalhador negro, excluído pela sociedade por essas ideias, que foi Nelson Mandela e que é até hoje um dos grandes governantes da história da humanidade, por exemplo. Tá? Então, a prática tem mostrado na nossa história universal que essa teoria de Platão ela é fajuta, incorreta, por toda essa exclusão absurda, ok? Tem qualidades e tem defeitos, ok? Como toda teoria filosófica, toda teoria sociológica, toda teoria política, ela tem, ok? Semana que vem, ou melhor, na próxima aula, melhor dizendo, nós continuamos, né? Nós vamos agora da Grécia Antiga para o Renascimento cultural, né? Para o Renascimento científico, século XVI, né? 1500 e pouquinho, com Nicolau Maquiavel na Itália, onde ele inaugura a política moderna, né? Com o livro O Príncipe, onde ele não pensa mais no bem comum. Tá? Ele não pensa num estado ideal. Ele pensa o quê? Em dar conselhos ao príncipe para ele chegar ao poder e se manter no poder, né? Para evitar que o tirem do poder. Então, a política ela deixa de ser ligada à ética, ela deixa de ser ligada à justiça, tá? E agora é uma política pensada apenas no político, para que ele chegue e consiga manter o seu poder. Mas, obviamente, assim como Platão, Maquiavel tem questões positivas e negativas na sua teoria. Agora só adiantei as negativas, mas tem teorias ou ideias positivas que devem ser postas em práticas pelo governante para que ele consiga, de fato, governar. Mas nós veremos na próxima aula. Ok? Obrigado. Hasta la vista, baby.